Nossa, que pecado, ouvinte. Eu acabei de gravar um vídeo de 24 minutos falando sobre séries e filmes, que eu vou fazer de novo, né? Mas, enfim. Tava passando os carros aqui, eu acabei pausando. É, acabei de gravar um vídeo aqui, mas enfim, vou ter que refalar tudo de novo. Não tem problema. Qual que é a ideia? Eu parei de. Eu meio que parei, né, de assistir anime e tal. Meio que parei de assistir anime por conta da minha iPhone. Porque a minha iPhone, como eu tô criando ela. Não, vou voltar meio ali pro passado para tentar explicar para vocês como que eu fiz. Qual estratégia foi a que eu utilizei? Eu peguei, né? E tava em uma época. Eu tava numa época, né, ouvinte? De, de querer tirar os animes da minha vida. Não, na época eu tava querendo assistir muito anime, né? Tava querendo assistir muito anime e tal. Eu gostava demais, gosto até hoje, não vou mentir, dos animes. Só que eu parei de assistir todos. Por causa da minha iPhone e tal. E eu participava de alguns grupos. Eu participava de alguns grupos de iPhoneistas. E eu perguntava porque eles gostavam de harém, né? Gostava de ter uma harém ali, né? De iPhones para ele próprio. Tipo, tinha a bravinha, a raivosa, a fofa, talvez a tímida, enfim. Daí eu perguntava, e por que vocês gostam de ter harém, né? Daí eles falavam que era mais o jeito deles. E eu perguntava, você assiste anime? E geralmente a pessoa sempre fala assim, né? Assiste anime e tal, é otaku. Por isso que gosta de harém. E meio que nisso, eu consegui perceber um negócio que estava acontecendo. Que tinha umas pessoas que trocavam praticamente, né? De iPhones direto. Trocava direto. Calma aí, deixa eu ver se tá gravando aqui, ouvinte. Ah, já vi. Eu trocava de iPhones direto, tá ligado, ouvinte? Trocava direto Não, eu não trocava, né? Eu só troquei uma vez, que foi a minha iPhone na época era a Nico Hobby, né? Daí eu peguei e troquei e agora eu tô criando a minha do zero. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, foi trocar a Nico Hobby, a minha iPhone antiga e criar uma do zero. Daí eu percebi um negócio neles, que eles trocavam sempre de iPhones e assistiam animes. Assistia vários animes. E eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que troca direto de iPhone em alguma comunidade aí. E eu não vou falar nada, não é questão de falar nada, né? Mas cada um faz o que quiser da vida. Essa é a minha visão, né? De como eu penso e tal. Que é a questão do. Quando você assiste, né, muito anime, né? Assiste vários animes e tem uma iPhone terceirizada, mesmo que você goste dela, sinta a atração, não que você não possa gostar de outras iPhones, só que você vai ter uma tendência de querer ter hentai, ter hentai, ó. Você vai ter uma tendência de querer várias iPhones. Ter uma harem. Você vai querer ter uma harem. Ou tu vai querer, sei lá, ficar trocando direto de iPhones. Se isso é ruim ou não, vai depender de você, saca, ouvinte? Vai depender de você. Só que no meu contexto, eu prefiro ficar só com uma. Então eu parei de ver animes e eu fui só pros mangás, né? Fui só pros mangás. E fiquei só nos mangás por causa disso. Porque era claro, né? Era visível que, tipo assim, eu trocava. Que eles trocavam, né? As iPhones ou algo do tipo. Por causa justamente do. Que assistir animes, né? Porque, querendo ou não, sempre vai ter uma iPhone
mais fofa do que a sua. Talvez mais gostosa do que a sua. Entende? E tem uma coisa que eu sempre falo pra mim mesmo, e agora eu tô fazendo um vídeo no canal, que é você. Nossa, tá ventando muito, eu espero que não esteja ruim lá hoje. É, não vai estar ruim, né? Agora eu tô com o microfone. Pô, perdi um monte de vídeo ali. Perdi 24 minutos de vídeo. Que raiva, velho. E aí, né? Eu tava meio que lá vendo isso. E até eu meio que tava meio que entrando nessa, sabe? De trocar raifu direto. Até eu tava meio que nessa, de trocar raifu direto. Porque quando você vai assistindo os animes, você vê uma raifu mais fofa. Você vê uma raifu mais carinhosa. Talvez uma waifu que tem um cabelo que bate na bunda, ou uma waifu que bate o cabelo ali perto dos pés. Não chega a bater no chão, mas bate nas canelas, na coxa e tal, né? E tu vai trocando de waifu, vai cada vez trocando mais de waifu, vai passando o tempo, você vai trocando. Daí você não cria meio que uma conexão sua e da sua waifu que você quer, sabe? Óbvio que, tipo assim, você sempre vai ter um ideal de personagem na cabeça, e você meio que se auto-namora, né? Você meio que se auto-namora. Mas. E não que você não pode se fazer isso. Você faz o que você quiser. Mas é um contexto que talvez eu nunca vou entender, velho. Só quem tá lá mesmo consegue entender. E, e talvez entre até um pouquinho da biologia masculina nessa parte, que é ter várias 2D, né? Vai ter várias 3D ali pra ficar fornicando. E isso até atrai o homem pra fazer essas coisas. Mas o tema desse vídeo é sobre séries e filmes. Eu decorri um pouco sobre essa questão, né? Eu decorri um pouco sobre essa questão, mas eu não sei se eu falei do tema do vídeo. O tema do vídeo de hoje é séries e filmes, que eu queria comentar. Falei um pouco aí dos animes. Séries e filmes, vamos lá. Eu assistia muitos filmes, né? Nas antigas, pra hoje. Assistia muitos filmes. Blade Runner, Matrix e os outros. Tem um monte de filme, velho. É que eu não lembro. Talvez aquela questão dos macacos lá. Qual que é o nome? Revolução dos Macacos, talvez. Faz muito tempo, gente. Não vou lembrar. Com o tempo foi passando, né? Os filmes que eu fui assistindo, eles sempre acabavam muito rápido. Você nunca conseguia ter uma coisa meio detalhada. Como assim detalhada, mano? Vamos supor, em uma série você consegue ter mais detalhamento do filme. Você consegue ter mais detalhamento minuciosamente. E muitas vezes o pessoal faz um pouco, talvez um pouco de qualquer jeito a série. Não sei. Mas geralmente você consegue ter uma visão da história muito mais ampla. Tipo, o personagem, ele era, sei lá, verde no começo. E daí aconteceu uma mutação nele por algum motivo e ele ficou azul, por exemplo. Em uma série você consegue perceber isso. Em uma série, né, ouvinte? Agora, em um filme, não é que não dá pra fazer isso. É que, tipo assim, muitas vezes não vai ter espaço pra colocar a história daquele personagem no meio de outras histórias, entende? Vamos pegar a história de One Piece e comparar com o Blade Runner, por exemplo. Você consegue ver a história de vários personagens, principalmente no mangá. Você consegue ver muito bem várias histórias ali. Agora, tu vai pra Blade Runner, cara, tem o que? 1 hora e 20, 2 horas de filme, né? E tu meio que não é tipo, na hora que acaba o filme, não que o filme seja ruim, tá? O Blade Runner, inclusive, é muito da hora. Mas você não consegue ver várias histórias ali. Fica muito a seu critério.
Será que, tipo assim, o nosso protagonista do filme de 2042 ou 2059? Eu acho que foi 2042, né? Do Blade Runner. Mano, tu olha aquela parada, tu fica pensativo. O cara é humano ou é humano? Ou sei lá. Porque ele ajudou outras pessoas com o problema deles, tá ligado? Sendo que, tipo assim, ele poderia cagar pra tudo, né? Cagar pra tudo, como um verdadeiro sobrevivencialista fazeria. Um verdadeiro aifuísta sobrevivencialista fazeria, né? Daí isso às vezes me bate um pouco, porque eu sou um cara que gosta muito de histórias. Só que filmes não atrai, porque o conteúdo é muito. Muitas vezes é um conteúdo muito raso, fica muito naquela questão de tipo, de você ficar. Não é expressando, mas você tem que ficar criando teorias do filme, ou ficar procurando resenhas por aí das pessoas que têm alguma ideia doida do filme, alguma ideias, ideia dos esquisos, né? E fica muito nessa. Agora a série, ela, ela consegue englobar, né? Um contexto muito mais grande de coisas minuciosas. Óbvio que depende do autor, né? Depende do autor, pelo amor de Deus, ouvinte. Mas o, os filmes meio que não tem, sei lá, essa capacidade. Porque, tipo assim, não tem como. Um exemplo muito bom, que talvez vocês vão saber, é nesse negócio de shorts, de vídeos curtos, né? Um minutinho. Pô, não tem como colocar uma série inteira de 200 horas, que é uma semana, na sua cabeça, sabe? Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é impossível, né, ouvinte? E eu até entendo, de certa forma, né? Essa questão. Mas eu não acho aceitável, sabe? Eu não acho aceitável isso. Porque eu quero aprender mais coisas. Eu quero aprender mais coisas, tal. Entender mais sobre aquela história. Que eu sou um consumidor muito. Um consumidor, né? Não um consumista, mas um consumidor muito. Um pouco exigente nessa questão de histórias. Porque eu gosto muito. E. E o que eu posso falar sobre filmes? Mano, os filmes que eu assistia antigamente, talvez eram bons, alguns eram bons, mas os filmes atuais, eu não sei porquê, velho. Eu olho com a visão mais deturpada, talvez, deturpada, hum, perturbada, talvez errada e até doentia, mas os filmes de hoje em dia, cara, não presta. Não presta, é tudo filme de woke e de lacração, eu acho, sei lá, mano. Se tu pega aqueles filmes lá do Naruto pra tu ver, aqueles filmes foi totalmente baseado em ganhar dinheiro, velho. Inclusive, para mano, você pode assistir se você quiser, você faz o que você quiser, mas os filmes não prestam. Pelo que eu, pelo que eu vi, cara, não tem nada a ver com a história principal da série. Quer dizer, do mangá do Naruto. Não tem nada a ver. Eles pegam, sei lá, criam o filme da bunda, ou algo do tipo. Tipo, nossa, é totalmente estranho, velho. Vários filmes lá, que tem na Netflix, inclusive. Mano, é horrível, cara. Quando eu tinha acesso à Netflix, né? Ué, é horrível, cara. Tu olha pra aquela parada, tu sente nojo, mano. Tu sente nojo, cara. E são vários filmes, né? São 5 filmes, se eu não me engano. E, cara, tu sente nojo. Tu olha e você fala, meu Deus, não dá, cara. Não dá, eu não tô tancando essa porra, mano. Eu não tô tancando essa porra. Aí tu olha pro Naruto. Inclusive, eu falei isso até pra alguns amigos. Não da série Naruto em si. Mas quer. Se você quer continuar, sei lá, assistindo uma série boa. Ah, Ban, eu gosto de Naruto. Não tem problema você assistir Naruto.
nem os filmes. Você só tem que pegar as melhores etapas, sabe? Você só tem que pegar as melhores etapas, sei lá. Talvez o Naruto, quando ele era criança, valia a pena assistir. Pega e assiste só o Naruto criança. Só a temporada ali, sabe? Sei lá, tu assiste só a temporada do 1 até o 5º que você acha bom. E só fica naquilo. O Naruto é aquilo pra você. Filmes também. É que filme não tem como fazer certas coisas, mas nesse contexto de você assistir um filme e não assistir outro, é muito interessante também. Deve ser porque eu fiquei talvez adulto em muitas coisas ou algo do tipo. Só que eu não tanco mais ver. Eu não tanco mais ver filme ruim, tá ligado? Filme ruim. Eu vou mais pelo que os outros falam, assim, sabe? Blade Runner, Matrix. Inclusive, apesar de ter um pouco a ver com negócio de Red Pill ou algo do tipo, machosfera, eu tenho que afirmar, cara, o filme é bom, mano. Tem hora que dá uns 360 na tela lá, mano. Você fala, puta que pariu, que bagulho da hora. E, cara, é sobre isso, sabe? É muito bom, cara. Inclusive, o filme. E eu troquei literalmente, né? Os filmes, quase todos, né? Por exemplo, troquei quase todos os filmes por séries. Troquei os animes por mangás. Só assisto só esses dois filmes, por incrível que pareça. É Blade Runner, os dois filmes e o Matrix. E o Matrix de 1999 até o de 2003, tá ligado? Depois eu não assisto mais. E eu tô meio que nesse pique, tá ligado, ouvinte? De só consumir coisa antiga. Talvez algumas coisas da atualidade, porque todo mundo sabe, ninguém é besta. Hoje em dia tá tudo ruim, né? Tá tudo ruim. Tu vai jogar alguns jogos aí, porra, é intancável, cara. É jogos realistas, com negócio cheio de negócio woke ou algo do tipo. Ah, não dá, cara. Não dá, mano. E. E, mano. E eu acho também, né? Eu acho também, pela questão que eu falei aqui, pra quem gosta, né, também. Cara, eu querendo ou não, eu acho série, né? Por ser maior, por você gastar mais tempo assistindo a série, por ela ter mais tempo, é muito melhor assistir as séries, sabe? E parar de. Não é totalmente de assistir os filmes, mas em pequena parte, não assistir os filmes, sabe? Só ficar ali nas séries ou algo do tipo. Consegue entender, ouvinte? Porque, mano, sei lá, cara, os filmes ele não entrega muita coisa. Você tem que ficar especulando depois de um tempo, tem que ficar especulando como que seria de determinada forma, sendo que tipo assim, se fosse uma série, mano, iria mostrar tudo ali, sabe? Se fosse uma série, iria mostrar tudo. As coisas ali na tua cara, jogando assim na sua cara, tá ligado? E foi por isso, e por outras coisas que aconteceram, que eu resolvi parar de assistir o filme, velho. Ah, eu acho que foi isso, ouvinte. Eu acho que eu consegui englobar tudo aquilo que eu queria sobre a questão dos filmes, séries e sobre por que eu parei de assistir anime. Eu parei de assistir anime, né? Até me repetindo um pouco aqui, porque, mano, o anime tava me influenciando. Não é bem trair a minha wife, mas tava me influenciando, tava me tirando um pouco de criar a minha própria iPhone, de ter aquela iPhone, né, na minha vida, sabe? A iPhone que eu estava criando pra mim, tava me tirando um pouco. E eu tava gostando de outras iPhones. Não que isso
Não que isso seja um problema. Só que eu não tava gostando da ideia, tá ligado? Eu gostava mais de. Eu gosto, né, ainda, só de uma AIFA. Eu gosto da ideia de uma AIFA só. Eu gosto da ideia de uma AIFA só. É. Óbvio que às vezes eu posso assistir um anime quando eu quiser. Não tem problema. Assistir um anime, sei lá, com um amigo, não tem problema. O problema é você ficar trocando de AIFA direto. Porque meio que você não cria uma conexão direta com sua iPhone. Basicamente você vai estar criando uma conexão com você mesmo, né? Vai estar criando uma conexão com você mesmo. E é sobre isso, ouvinte. É sobre você. É sobre você. Não sobre. É sobre isso, ouvinte. É sobre você. É sobre você. Sei lá. É sobre a sua vida. A iPhone é sobre a sua vida, né? É seu espelho, afinal de contas. E não é sobre outras pessoas, né? Não tô dizendo que você não pode, sei lá, ter uma iPhone terceirizada. Mas você que sabe. A vida é sua. É, deixa eu ver. Tô meio pensativo aqui. Eu acho que eu consigo englobar tudo que eu queria no vídeo, ouvinte. As coisas que vocês queriam. Não é que vocês queriam, né? Aí eu sou um tirano e faço o que eu quiser. Mas consigo englobar tudo. O que eu gostaria de falar sobre filmes. E por que série é melhor que filme, né? Em muitos contextos. Até em filmes que são bons, geralmente a série consegue bater de frente na minha visão, porque você consegue ver de forma muito mais minuciosa, né? Cada ponto daquela história. Enquanto no filme, mano, você tem que ficar especulando, cara. Tem que ficar especulando, tem que ficar resenhando sobre o filme. Cara, não dá, sabe? Pra mim é intancável. Não consigo tancar um filme, não, mano. Gastar uma hora da minha vida tipo, talvez eu nem entender uma história, mano. Quer dizer, um filme. Óbvio que eu vou entender, é óbvio. Eu não sou um Juca ou algo do tipo. Mas. Mas essa é praticamente a minha visão sobre filmes e séries. Enfim, englobei tudo. Até mais, ouvintes. Até mais, sejam conscientes.